Casamento e Espiritismo, no capítulo 22, itens 1 a 5, e também a pergunta 695 do Livro dos Espíritos, ambos de Allan Kardec. Antes de começar a falar um pouquinho sobre casamento, eu queria passar 2 recadinhos da casa para vocês. O primeiro recado é a nossa 37ª turma de curso básico, que já começou no dia 28 de julho, porém ainda é possível, caso vocês tenham interesse. É um curso gratuito, é presencial, tá? E o curso ele acontece todas as quintas-feiras, das 14 às 15h30, tá bom? E todos estão convidados, ainda é possível entrar no curso, e ele tem uma duração de aproximadamente 4 meses, tá? A importância desse curso é justamente para a gente ter uma noção básica, né, do que é o Espiritismo, quem foi Allan Kardec, o que é reencarnação, o que é esse outro lado aí que a gente fala bastante também nas preleções, né? E também é uma grande oportunidade de troca de experiências, de aprendizados, e também é o início, né, de um conhecimento para depois, quem tiver interesse, se aprofundar ainda mais, que também pode depois entrar num outro curso, nos trabalhos aqui da casa, tá bom? E o meu segundo recado é sobre a evangelização infantil e escola de paz, que também já está presencial, e ela acontece todos os sábados a partir das 9 horas. Também estão todos convidados. Vamos agora fechar os olhos. Vamos esvaziando a nossa mente, vamos mantendo o nosso coração tranquilo, vamos nos conectando a todos os nossos irmãos e amigos espirituais, vamos nos sintonizando, vamos nos elevando à espiritualidade superior. Vamos nos elevando a Jesus, a quem nós agradecemos pelos ensinamentos deixados aqui na Terra, em especial os ensinamentos de amor e de perdão. Vamos também nos conectando até ao nosso Pai, a qual também agradecemos por todas as oportunidades de aprendizados, de evolução, por todas as nossas encarnações, em especial por esta, com a seguinte prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. A instituição casamento é uma das instituições mais antigas da humanidade. E nós não estamos falando aqui do casamento formal, né? Aquele casamento que a gente está acostumado a ver. Mas justamente é um casamento de união entre almas. É um casamento que é regado pela lei maior de Deus, que é a lei do amor. Então, 2 almas, elas se encontram, 2 almas têm aquele desejo recíproco de estarem juntos, de quererem conviver. 2 almas decidem ter uma vida a 2, dividir e compartilhar, e é isso que nós, espíritas, chamamos de casamento. Toda lei humana, ela é mutável, e ela varia
conforme o país, o lugar, o estado, a situação do momento, de acordo com a necessidade de cada povo, de acordo com inovações tecnológicas, intelectuais. E justamente, a depender de cada lugar, os casamentos eles são vistos e possuem regras diferentes. Então, por exemplo, tem lugares que o casamento religioso ele é o válido. Tem outros que basta o civil. Outros lugares, países, precisam do casamento civil, do casamento religioso. Mas o que estamos falando aqui é o casamento que precede da lei de Deus, que é aquele que é imutável. E tudo o que precede da lei de Deus é imutável, como as leis da natureza, como a lei do amor, a lei moral. Então, diante de tudo isso, para nós espíritas, quando a gente fala de casamento, a gente está falando dessa união das almas, dessa união que possibilita trocas, que possibilita experiências. É justamente aquela relação de coração para coração. Então, muitas vezes, a gente às vezes se questiona e pergunta por que o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala sobre casamento, o título é que ninguém possa dissolver o que Deus juntou. E acho que é importante a gente esclarecer, porque muitas vezes pode causar um entendimento errôneo com relação a isso, né? Obviamente, se duas pessoas não se dão bem mais, se elas têm naquele dia a dia insuportável, que elas não conseguem mais conviver juntos, obviamente, né, elas se separarem, cada um ter essa possibilidade de seguir adiante, de ter essa possibilidade de conhecer novas pessoas e seguir a sua vida, claro que é perfeitamente cabível, né? Mas quando Jesus fala, né, que a gente não pode dissolver o que Deus juntou, significa justamente essa união verdadeira, que é a união de almas, tá? É justamente isso. Por quê? Porque a família é um laboratório, né? É um laboratório que você acaba tendo aquela base de trocas, de ensinamentos, você acaba adquirindo muita paciência, né? Muitas vezes a gente tem que ceder em prol do nosso companheiro, da nossa companheira, a gente precisa perdoar, a gente aprende a só escutar, né? E não só também essa relação é com o nosso companheiro, mas também com as pessoas que a gente acaba criando, né? Que a gente acaba criando laços afetivos. Por exemplo, o sogro, a sogra, cunhado, cunhada, enfim, os filhos, né? Então, tudo isso, nada acaba sendo por acaso, né? Você é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de evolução, de muita paciência, de muita resignação, de muita resiliência, né? E o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fez perguntas sobre a importância do casamento, né? Então ele pergunta assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta: um recrudescimento do egoísmo, que significa um aumento do egoísmo. O casamento quer dizer a união permanente de dois seres é contrário à lei natural? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. Então, com essas palavras, nós podemos entender que o casamento que nós falamos aqui na visão espírita é o casamento de união de almas.
Porém, quem propicia, quem cria todas essas condições para que a instituição casamento seja redigida, né, existam regras, são as leis humanas, porque também são necessárias, né? Essas leis civis, que as leis que a gente chama de leis humanas, elas também são necessárias para reger toda a sociedade e que a gente não pode eventualmente viver como um selvagem sem ter regras e leis, tá? E tem uma lição bem interessante de Chico Xavier, que ele fala sobre casamento. E ele diz assim: é preciso tolerar e respeitar as diferenças para lidar bem com os nós e com os desencontros da rotina conjugal. O casamento há de ser uma união de almas, mas se não tiver espírito de tolerância, casamento algum vai adiante. O casal que descobre entre si certas diferenças não deve se assustar. Muitos casamentos se desfazem por causa do egoísmo dos cônjuges, porque não se dispõe a um mínimo de sacrifício e de renúncia. Se um não revidasse quando fosse ofendido pelo outro, teríamos um número muito menor de separações. Então, a doutrina espírita, ela acaba sendo bastante clara, né, com relação da importância e como nós vemos o casamento. Porque muitos casamentos, eles já são fruto de um planejamento reencarnatório lá atrás, né? Já é programado essas almas se encontrarem, de evoluírem, né? Por quê? Porque acaba sendo muitas vezes um casamento, uma oportunidade ali, um núcleo familiar, de você acabar encontrando e tendo que conviver oportunidade, né? Com seus, não só com seus afetos, mas também com seus desafetos, né? Com seus amigos, com seus inimigos, e que a espiritualidade, ela programa todo esse encontro. Obviamente existe a questão do esquecimento, né? Para que ocorra oportunidades de amor, de perdão, né? Então é muito bacana de ver exatamente como a figura da instituição casamento é importante. Por quê? Porque é a união, e não é só a união do homem e da mulher, de duas mulheres ou de dois homens, mas é uma união de duas almas que também acabam, né, se unindo ali em prol da lei universal, que é a lei do amor, né? E o casamento também serve, também para a maioria das situações, para você renovar, né, as pessoas que estão aqui encarnadas na Terra por conta do desencarne aí dos que estão aqui. Então também é visto também como uma renovação. E nós espíritas, nós costumamos dizer que existem 5 tipos de casamento. Nós temos o casamento acidental, tá? O que é casamento acidental? Casamento acidental é quando não está previsto no planejamento reencarnatório aquelas duas pessoas se encontrarem e dividirem uma vida em comum. Não existe esse comprometimento de vidas passadas, mas as pessoas se encontram voluntariamente, espontaneamente, né? Elas se gostam, elas decidem ter uma vida e, obviamente, tem trocas de experiências, por isso que é chamado de casamento acidental. Nós temos também o casamento provacional. O casamento provacional é justamente aquele que já vem programado para você, justamente por conta de um aprendizado, porque você tem que evoluir. Então já consta no seu planejamento reencarnatório que você vai ter esse casamento com essa pessoa, né? Então, como eventualmente não é só necessariamente você vai se envolver com afeto, com um amigo seu, você vai ter aquele laço talvez harmonioso que você tinha anteriormente, então você pode
ter um laço com o desafeto seu, com o inimigo, a espiritualidade, ela programa esse encontro, né? E ela acaba assim, vendando os olhos dessas duas pessoas para que não venha aquelas lembranças aquelas lembranças de eventualmente uma discórdia, uma desarmonia, né? E elas se encantam, né? Tem aquele encanto, aquela vontade, aquela paixão, né? Justamente para a espiritualidade conseguir unir essas duas pessoas, é tudo programado para que ela tenha justamente essa experiência. Muitas vezes não é uma experiência fácil, né? Até porque é o tipo de casamento mais comum que nós temos hoje aqui na Terra, porque dado que estamos no mundo de provas e expiações, estamos aqui justamente como um resgate, então é chamado muitas vezes de um casamento de resgate e é o mais comum que nós temos hoje. Nós temos também o casamento que a gente chama de afins, tá? Que são casamentos em que as duas almas elas são evoluídas. Então elas são evoluídas e a base do casamento, da estrutura, é o companheirismo, é o amor, é a solidariedade, é o respeito. É um casamento que ele está muito mais desprendido de conotações de questões sexuais, carnais, e está indo muito mais para a questão do amor, do companheirismo. Tá? Esse é um tipo de casamento que não é muito ainda comum aqui na Terra. Temos também o casamento sacrificiais, que nós chamamos, que é um casamento em que um é mais evoluído que o outro. E aí essa outra pessoa que é mais evoluída, ela vem para ajudar a outra pessoa para um resgate, para algum aprendizado específico. E por final, temos também o casamento transcendental, que nós chamamos, que é um casamento muito além ainda do que o afim, que realmente são duas almas muito evoluídas, mas elas estão mais ligadas por um propósito comum. Então, por um propósito destinado ao bem, à propagação do amor para a humanidade, por exemplo. Então, são objetivos ali muito maiores do que não só ali a relação entre eles. Na verdade, a gente não sabe qual é o casamento que a gente se encontra, né? Em qual que eu tô, a gente pode se questionar, pode perguntar, mas assim, nada é por acaso, né? Então, estamos exatamente onde devemos estar e com a pessoa ou não que deveríamos estar, né? Então, tudo está programado e nada é por acaso, né? E a gente costuma dizer que casar é casar todos os dias, né? Que casar é adaptar, você se ajustar. E gostaria de finalizar a minha preleção definindo em 3 palavras, né? O que seria casamento. Casamento seria reajuste, significa consolidação, significa laços de afinidade e de amor. Vamos agora finalizar minha preleção, enviando vibrações de muito amor, de muito afeto para todos os lares que se encontram em desarmonia, para todos os doentes de corpo e alma, para todos os moradores de rua, para todos aqueles que necessitam de alguma ajuda. Vamos vibrar por todas as nossas crianças, por todos os nossos familiares, por todos os nossos lares, e vamos deixar uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levar onde achar necessário. Obrigada a todos, tenham uma ótima noite e bom passo de tratamento para vocês. Graças a Deus.